Hey, o Max aqui, e hoje vamos falar de mais um sucesso da HBO, que acabou de lançar a segunda temporada, mas só agora eu terminei de assistir a primeira. Na época de lançamento foi um grande rebuliço para saber como essa série ia ser conduzida, já que é mais uma produção baseada no universo dos videogames e algumas adaptações tinham que serem feitas. Estou falando da série The Last of Us. Vamos lá! Antes, lembrar você de se inscrever aqui no canal, que é uma retribuição muito importante para mim, e de deixar sua opinião aqui nos comentários. Eu estou sempre lendo todos os comentários. E de que também esse vídeo terá spoiler, então se você ainda não assistiu a série, já fica ciente. The Last of Us é uma série dramática pós-apocalíptica criada por Craig Mazin e Neil Druckmann para o HBO. Ela é baseada na franquia de videogames desenvolvida pela Naughty Dog e se passa 20 anos após uma pandemia causada por uma infecção fúngica em massa, que faz com que os seus hospedeiros se transformem em criaturas semelhantes a zumbis, causando um colapso da sociedade. Essa primeira temporada é baseada no jogo de 2013 e segue Joey, interpretado por Pedro Pascal, um contrabandista encarregado de escoltar um adolescente imune, Ellie, interpretado por Bella Ramsey, através de um Estados Unidos pós-apocalipse em um futuro distópico. Esse é o contexto principal da série, e para quem nunca tinha ouvido falar da história dela, acredito que demora um pouco até se familiarizar com a dinâmica da trama. Isso porque nos primeiros episódios tivemos pouca explicação de como se deu a contaminação e o que originou de fato toda a história do vírus. Os primeiros episódios tiveram um foco mais na realidade atual dos sobreviventes e como foi um pouco o passado de Joey, um dos personagens principais. Ele, pelo que percebemos, é atormentado pela morte da filha e aparentemente busca a todo custo encontrar seu amigo. Claro que essa relação dele com a filha servirá para criar um laço com Ellie, também uma personagem principal. Mas só vamos ligando esses pontos com o passar dos episódios. Como a série tem episódios longos, achei que seria suficiente para tratar de vários temas e nos apresentar quais seriam as intenções logo no piloto. Porém, não aconteceu isso totalmente, o que me deixou um pouco desanimado em perceber que a série trabalhou cenas que, ao meu ver, não agregou muito para a história, mas que foram necessárias talvez para compor o ritmo da série como um todo. Apenas o segredo de Ellie não se transformar em monstro, mesmo tendo sido mordida, foi apresentado no primeiro episódio. Claro que para o contexto de apocalipse que eles se encontram, esse fato passa a ser a esperança de salvação e é algo bem importante, mas achei que poderia ser trabalhado melhor, já que passado alguns episódios, ficamos praticamente acompanhando o relacionamento de Joe e Ellie, enquanto eles tentam chegar ao local que aparentemente vai conseguir usar o que aconteceu com Ellie para tentar descobrir o motivo dela ser imune e fazer uma vacina. Ao longo desse percurso, eles enfrentam bastante desafios, aventuras e diversas outras dificuldades, mas para a temática de caos da série, só a possibilidade do encontro com as criaturas foi pouco para trazer uma real tensão e apreensão de verdade, segundo a minha opinião. Passado metade dos episódios, a série ficou muito previsível em relação à jornada que eles iam ter, sem nada de novo para quebrar o andamento e dinâmica. Claro que surgiram algumas pequenas coisas, mas nada tão grave que fizesse a gente ficar ansioso e apreensivo com intensidade. A parte mais emocionante para mim foi quando eles de fato enfrentam grupos rebeldes após tentarem sair de uma cidade pelos túneis, e ao serem cercados por esses grupos e estarem perto de se renderem, os zumbis e as criaturas saem pela primeira vez e vem com força total atacando todo mundo. Essa é a primeira vez na série que vemos a capacidade das criaturas e percebemos que ela tem uma espécie de líder super forte que vem junto com o bando meio que organizando tudo. Acho que deveria ter mais cenas como essa ao longo da série, para dar mais uma sensação de perigo iminente e mostrar a capacidade das criaturas de matar todos à sua volta, e de que eles de fato estão sob tensão. Ao longo de alguns episódios, teve alguns flashbacks para explicar parte dos acontecimentos e a relação deles com algumas pessoas durante esse período de pós-apocalipse. Dentre eles, tem o que mostra como surgiu a amizade de Joel e Bill, e quem era Bill dentro dessa dinâmica, e como ele poderia ser uma ajuda extremamente importante para os nossos protagonistas. Vimos por um bom período toda a construção de Bill em sua fortaleza e como ele fez para conseguir sobreviver durante esse tempo bastante difícil. Claro que ao final ficamos sabendo que, para além dos equipamentos e materiais, Bill não conseguiu ajudá-los, já que tinha afundado com sua vida, infelizmente. Esse episódio foi interessante para quebrar a dinâmica que a série vinha só de acompanhar eles dois, Joe e Ellie, e fazer a gente por um breve momento nos distanciar da trama principal
principal para que não ficasse tão maçante o segmento da história. Foi um alento em meio ao caos que vínhamos acompanhando. Assim, também foi o flashback com Ellie e sua amiga quando estão no shopping center. Outro que foi extremamente interessante e importante, servindo como ponte para mostrar o porquê de Ellie não decidir abandonar Joey quando ele ficou ferido e mesmo ela não tendo experiência, se virou como pôde para mantê-lo vivo. Por fim, chegando nos últimos episódios que normalmente tem as ações mais impactantes da série, achei que o único episódio de fato mais emocionante foi o último, quando Ellie está sozinha e ao tentar achar medicamentos para Joe e comida para ambos, acaba sendo capturada e quase morta por um grupo que a encontrou. Claro que no final tudo deu certo e Joe, mesmo debilitado, consegue encontrar forças para lutar e ainda ir atrás de Ellie, que conseguiu eliminar aqueles que a capturaram. Acho que esse episódio mostrou uma relação muito forte entre eles dois, de Joe e Ellie, e como passado todo esse tempo junto, a relação deles ficou bastante forte, provando ser capaz de superar os mais diversos desafios. Tanto que ao final, quando finalmente ficamos sabendo o porquê de Ellie ser imune ao vírus, com a chegada deles no hospital, Joe escolhe salvar ela, mesmo isso significando matar várias pessoas que ele já conhecia e, inclusive, mentindo para protegê-la da verdade cruel que ia enfrentar. A série tentou ser bastante fiel com a história já revelada nos jogos, e com isso mostrou pedaços que, para quem não tinha essa noção, ficou um pouco fora de alinhamento com a trama principal e sem muita ação. E juntando com o longo tempo dos episódios, deu uma sensação de cansaço e de uma explicação muito grande para algo que não avançava muito na intenção. Porém, a série tem sim pontos interessantes e uma produção que vale a pena conferir, mas espero que essa segunda temporada tenha uma cadência mais rápida, principalmente se escolher por manter o mesmo formato de episódios. Mas e você, já assistiu The Last of Us? Me conta aqui o que achou da primeira temporada e se você vai assistir a segunda temporada que já está disponível. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!